pessoal, então a gente está chegando na reta final da nossa preparação para a OAB, a prova está aí, chegando bem pertinho, e eu vim conversar contigo sobre aquelas coisas que são importantes e que a gente sempre tem que pensar em estudar para se preparar bem e ter sucesso. A prova da OAB em processo do trabalho, embora muitas coisas tenham mudado ao longo do tempo, ela continua sendo bem mapeável, tá? Apesar de a gente olhar para o conteúdo ser muito extenso, uma coisa a gente sempre garante em termos de processo do trabalho: vai cair recurso e vai cair questão de execução. Então, tu já entendeu que hoje eu vou falar de recurso e vou falar de execução, tá? Não tem outro jeito. Eu posso te dizer que tem provas que tem 3, às vezes até 4 questões envolvendo essas matérias das 5. Às vezes tem 2, mas de qualquer forma, boa parte da tua prova vai passar sobre isso. Tá, mas e o resto? Então eu não preciso me preocupar? É que não, esse é o detalhe. Eu tenho que entender o processo para poder entender qual é o recurso cabível. E a banca já entendeu que a forma mais complexa que ela tem de perguntar a matéria é justamente te perguntando sobre o quê? Sobre qual é o recurso. Porque para responder, tu tem que entender todo o caminho do processo. Eu sempre digo para o aluno, não tem como fazer questão de recurso sem desenhar. Então vem comigo que a gente vai desenhar aqui para entender. Vamos pensar então como é que vai ser essa história. Primeira coisa que tu tem que olhar quando estiver pensando dentro de um processo do trabalho para responder é qual dessas 2 trilhas tu te encontra, tá? E essas 2 trilhas não vão variar no sentido de que ou é uma ou é outra. Vamos entender quais são essas trilhas. Vamos lá. Vara do trabalho, TRT, TST, STF. E aqui, vara do trabalho, TRT, TST. Opa, é a mesma trilha? Não é não. Essa aqui é processo de conhecimento. Ou seja, é o momento da formação do título executivo. E aqui, essa trilha aqui é a da execução, ou seja, execução do título executivo. Vê que o caminho é daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E aqui, a mesma coisa. Então, eu só vou saber como, né, qual dessas trilhas eu tô tomando, se eu de fato entender se eu estou no conhecimento e na execução. E aí a questão, a gente vai ver depois, as questões elas são claras nisso. Quando é execução e diz em execução, em liquidação de sentença, ou seja, elas já trabalham com essa informação. O que eu tenho que olhar para a questão e como é que eu tenho que trabalhar com ela? Eu tenho que entender em que momento está, e tenho que entender que, de qualquer forma, um processo, por mais que ele nasça aqui na vara do trabalho, ele vai percorrer esse caminho, pode chegar ao STF, inclusive, mas vai haver o trânsito em julgado. O trânsito em julgado vai determinar que esse processo retorne à vara para ser executado. Então, ele caminha por todas essas instâncias ao trânsito em julgado e ele volta para a vara. Então, quando eu começo a ler a questão, eu tenho que olhar. Eu estou aqui na vara ainda, eu estou no TRT, eu estou no TST, eu cheguei ao STF, já transitou em julgado. Opa, já transitou em julgado, então eu voltei de novo à casinha número 1. Isso é o que eu tenho que pensar e isso é primordial. Sem saber isso, não dá nem para pensar em responder questão de processo. Aí eu entendi qual desses 2 caminhos eu tô. Bom, agora eu vou trabalhar contigo, então, com essa primeira trilha, que é o processo de conhecimento, e com a segunda trilha depois, que é a execução. Então, a gente vai começar aqui para entender melhor como é que isso acontece. Vou pegar aqui o apagador, vou tirar esse esqueminha aqui pra gente e vou começar, então, o meu outro esquema aqui importante. Vamos lá. Limpando aqui para ficar mais claro para nós. Vamos primeiro trabalhar exclusivamente com a trilha
da formação do título. Vamos lá. Então, vamos botar assim. Abrindo aqui, então, o trâmite do processo dentro da vara do trabalho. Como é que começa um processo do trabalho? E detalhe, tá, pessoal? Esqueçam aí o que está acontecendo na prática. O que a prova pode te perguntar é exclusivamente o que tem na CLT. Então, petição inicial é distribuída, prazo de 48 horas para a notificação da reclamada, com audiência acontecendo entre a notificação da reclamada e a audiência, pelo menos o espaço de 5 dias, tá? Só que aí que tá o detalhe, e até eu vou deixar aberto, aqui mais aberto essa parte para te deixar mais claro. Esta audiência aqui, pela CLT, ela é chamada de audiência de julgamento. Para aí, mas a gente nem tentou conciliar ainda. É que para a CLT, tudo aconteceria no mesmo momento. Qual é o primeiro momento desta audiência? Começa com a primeira proposta de conciliação. Não sendo ela frutífera, com essa primeira proposta de conciliação não acontecendo, o próximo ato seria a apresentação da defesa. Por que eu falo seria a apresentação da defesa? Porque a gente tem que lembrar que hoje, em relação ou em decorrência do PJE, a contestação com os documentos podem ser juntadas até o momento exatamente inicial, ou melhor, anterior à ocorrência da audiência. Tá? E, por conta disso, também, eu posso também, se eu já tiver apresentado a contestação aqui, eu posso aqui, inclusive, complementar ela oralmente em até 20 minutos. Tá? Se segue a defesa, o quê? O depoimento das partes. Depois, a ouvida das testemunhas. E aí, o que o juiz faz? Feito isso, e aí vamos pegar aqui, ó, para te deixar bem aonde tu vai encontrar isso dentro do teu caminho. Vou pegar aqui o book, né? Vamos pegar aqui a CLT, para deixar bem alinhado para ti. Olha só. Se eu pegar, então, a CLT, aonde que esse caminho vai estar colocado lá? Vou deixar aqui maior. Até para que depois, quando tu estiver revendo essa aula aqui, tu aprenda a colocar isso em linha. Ó, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em 10 minutos. Então, o juiz encerra a instrução, dá um prazo de 10 minutos para razões finais, e tu já entendeu que elas são orais, caminha para a segunda proposta de conciliação, e aí quando tu pensou que terminou, ele profere sentença. Então, esta audiência de julgamento, que é a chamada audiência una, cuida lá, ela é regra para os 3 ritos, para o ordinário, o sumário e o sumaríssimo, tá? A audiência una é regra. Então, por isso que chama audiência de julgamento, porque ela começa com o primeiro ato, que seria então lá a primeira proposta de conciliação, e prossegue caminhando até a sentença. Aonde tu vais encontrar esse caminho para reforçar o teu estudo?
vai estar aqui, ó. Começa nesse capítulo, aqui, ó, da audiência de julgamento, artigo 843 e seguintes, que eu recomendo fortemente que vocês leiam para entender como é que esse caminho se dá. É interessante esse capítulo da audiência de julgamento, que é no caso da audiência, porque também é nele onde está colocado a questão da necessidade da participação direta das partes, né? Como é que se pode representar a empresa, tá? O que acontece com o não comparecimento do reclamante à audiência, o que acontece com o não comparecimento da reclamada, tá? E os efeitos da revelia, a possibilidade de aceitar a contestação e documentos mesmo sem a presença da parte, a necessidade que ambos, então, em tese, estejam na audiência, todavia, tá? Mas quais os efeitos vão estar explicados ali, vai ser recebido pelo menos a contestação e documentos. 846 trata de que, aberta a audiência, o juiz ou presidente propõe a conciliação, e esse caminho que eu te desenhei, ele se coloca aqui, tá? Principalmente o 850, que diz: terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 minutos, em seguida o juiz renova a proposta e, não se realizando, profere decisão. Então, esse caminho aqui, ele explica algumas coisas importantes, tá? Neste mundo ideal, vocês vejam que há um fluxo contínuo, basicamente. Há o ato de distribuir a petição inicial, notificar a reclamada apresenta a contestação e documentos, e a gente teria um fluxo contínuo nessa audiência de julgamento. Isso aqui começa a explicar uma coisa importante, que é qual? Por que é que a CLT não prevê, e eu vou escrever, nenhum recurso para as chamadas decisões interlocutórias? Porque a CLT não pensa em decisões interlocutórias. Tudo o que tiver que acontecer, acontece dentro dessa audiência, na presença das partes. Por isso que se inventou, inclusive, o protesto, né? Porque se o juiz não me deixa ouvir uma testemunha, não sei o que eu posso fazer? Eu só vou poder brigar depois da sentença. O meu passo, né, para atacar a sentença é recurso ordinário, que no meu quadro aqui é o quê? Primeiro ato aqui é petição inicial, o último ato aqui é sentença. Dessa sentença, eu só ataco por RO. Por isso que se criou o protesto. Agora, qual é o problema? Nenhum recurso previsto não quer dizer que a gente não tenha problema no curso dessa ação. Então, por exemplo, tem uma reintegração que foi pedida, não foi deferida. Tem uma reintegração que foi pedida e foi deferida. As partes, a única coisa que sobra é o quê? Interpor mandado de segurança. Mas, prof, como é que vai interpor mandado de segurança numa coisa que está acontecendo assim em fluxo contínuo? Não, se de fato acontecer assim em fluxo contínuo, tu não vai conseguir. Mas a grande realidade é que, por força do artigo 765, na prática, as audiências se repartem, tá? Em, vamos botar assim, 3 momentos. Tá? 3 momentos. Aliás, não é aqui. No momento errado. Aqui, ó. A divisão em inicial, audiência inicial, audiência de instrução e audiência exclusiva para a prolação da sentença, que seria esse momento final aqui. Então, na prática, o que a gente enxerga é o quê? É que entre a inicial e a instrução há uma lacuna de tempo, assim como aqui entre uma e outra coisa há uma lacuna de tempo. E é neste tempo, entre essas audiências, que acabam acontecendo as decisões interlocutórias. E aí o que é importante e fundamental também é o seguinte: se entre uma e outra audiência, eu tenho que perceber que essas decisões podem causar gravame, e aí vai ser possível interpor mandado de segurança, atacando, ó,
alguma dessas decisões por mandado de segurança, que a autoridade coatora vai ser o próprio juiz. É assim que funciona. Outra coisa, essa noção de que essa audiência, na prática, muitas vezes ela é tripartida, também deve nos levar a entender que há consequências diferentes pelo reclamante não comparecer aqui, ou não comparecer aqui, ou mesmo aqui. Aqui as partes estão absolutamente dispensadas de comparecer. Na inicial é que vai valer a regra de que se o reclamante não vem, então o reclamante está ausente, se arquiva. Lá do outro, se é a reclamada que não vem, há a questão da revelia, ressalvado o que eu já te disse, que é a possibilidade de ela já ter apresentado a contestação, aí o efeito da revelia não vai acontecer, mas vai haver a confissão. Agora, quando eu estou aqui, tanto a ausência do reclamante como a da reclamada na instrução, o efeito é qual? Confissão. Confissão para as duas. Não se adia, mas o juiz vai trabalhar com o ônus da prova para poder fazer a sentença. Se a audiência una, prof, realmente aconteceu isso aqui e a parte não foi, o efeito é igual ao da inicial. Então, sendo una ou audiência inicial, os efeitos para as partes estão postos aqui. Sendo instrução, é confissão para as duas. Sentença não tem problema, porque de fato as partes estão dispensadas. Então, isso explica para nós que desse curso aqui, ó, da petição inicial até a sentença, a única possibilidade que a gente tem de se opor a uma decisão judicial é por mandado de segurança, que a gente vai impetrar direto no TRT, tá? Isso é o trâmite do processo em primeiro grau. Ah, deixei ali, ó. Agora a gente vai começar a entender, então, essa trilha recursal. Eu já aprendi com essa minha explicação inicial de que o recurso que eu levo, o processo para o TRT, é o recurso ordinário, que tem prazo de 8 dias. Então, eu já sei, recurso ordinário tem prazo de 8 dias e é assim que eu levo, não é apelação, é recurso ordinário. Se vocês verem uma assertiva envolvendo direito do processo do trabalho, a figura, ó, vou botar até em vermelho aqui, ó, recurso ordinário. O nome de apelação, essa é a assertiva para tu de certeza tirar. Recurso ordinário com prazo de 8 dias. Fechou? Tá. E daqui para cá, como é que eu levo? Recurso de revista, também com prazo de 8 dias. E o especial? Não cabe, tá? Daqui para cá, nós podemos sim prosseguir, mas aí nós prosseguimos diretamente para o STF, ou seja, a nossa trilha não passa pelo STJ, nós seguimos diretamente aqui para o STF, e aí aqui nós seguimos de que jeito? A favor ou contra, né? Mas na verdade contra, com o recurso extraordinário, esse sim, no prazo de 15 dias. Tá? 8, 15 dias. O que é importante pensar? Aqui começa com a petição inicial e a sentença. E o processo que ele vem caminhando, ele vai ter um acórdão, que é o nome da decisão de segundo grau. Aqui também vai ter um acórdão, que é o nome da decisão de segundo grau. Seja contra o acórdão do TRT, do TST ou contra a sentença, cabem embargos de declaração. Então, aí vai uma outra diferença. A gente não tem previsão de embargo de declaração das decisões interlocutórias dos juízes. A gente só tem da sua sentença ou dos acórdãos dos TRTs. Para que serve embargo de declaração? Muito simples.
como a gente aprende lá no cível, para omissão, contradição e mesmo obscuridade. E ainda, em acordo com a CLT, para o exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. O que é isso, prof? Olha lá. Preparo, tempestividade e legitimidade. Ou seja, se o juiz de primeiro grau não deixa o recurso subir porque entende que está intempestivo, eu posso atacar essa decisão através de embargo de declaração. Ou, como eu costumo dizer que na prática a gente costuma fazer, porque as duas medidas são possíveis, eu ataco esse não recebimento do recurso através de agravo de instrumento. Ah, tá, então cabe agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. Só que é para outra coisa, é para levar de um grau jurisdicional para outro, inclusive para cá. Tá? Então, aqui também cabe agravo de instrumento se o acórdão não aceita o processamento do recurso extraordinário. Então, existe agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, mas ele tem um uso bem diferente do que tu conhece. Tá? Bom, sobe assim, eu tento, é como se eu estivesse forçando a subida, ou seja, eu já remeto ao tribunal para que ele processe ali. Ok. Entendi, prof. Então, assim, ó, como é que eu vou saber que é agravo de instrumento e não é recurso ordinário? Na questão tem que estar dito o quê? Protocolou no tempo devido, ou que tu protocolou o recurso, mas que esse não foi aceito. Eu já sei que a medida processual para destrancá-lo é agravo de instrumento, tá? Os embargos de declaração, eles têm uma outra função importante, em especial a partir daqui, ó. Por que a partir daqui? Daqui para baixo eu tenho chamado grau ordinário de jurisdição e daqui para cima o chamado grau extraordinário. Então, para eu poder fazer revista, eu tenho que usar esse recurso dos embargos para pré-questionar a matéria. Pré-questionar é ventilar, é pedir para que o julgador diga algo sobre. Não é nem para ele reformar, mas ele só diga o que ele pensa sobre o que eu quero atacar. Isso é bem importante porque eu explico sempre o seguinte, o que está daqui para baixo, na verdade, é o processo com todas as suas teses. Então, o que a gente tem no recurso ordinário? A mesma ideia que a gente tem na apelação, ou seja, o recurso ordinário serve para reexame de fatos, provas e direito. E o recurso de revista serve para única e exclusivamente para o exame da aplicação do direito. A mesma coisa aqui. Não é para dizer se restou provado ou se a testemunha não deixou claro o que foi deferido. Não é isso. É só para dizer que, dada aquela circunstância, o que o juiz fez na aplicação da lei está certo ou não. Isto aqui, tecnicamente, é o caminho que a gente tem. Embargo de declaração dessas três decisões possíveis, o recurso ordinário para levar daqui para cá, o recurso de revista para levar daqui para cá e o agravo de instrumento para tentar fazer subir. E ainda mais o recurso extraordinário. Agora, eu deixei ali no quadro, propositadamente, um mandado de segurança ali perdidinho, parece até que ele está perdido, né? Mas é só para lembrar que existem ações que nascem no TRT. Uma delas é o mandado de segurança. A outra que nasce também como exemplo, e foi inclusive perguntado na última prova, é a ação de dissídio coletivo. A ação de dissídio coletivo, ela não é distribuída a um juiz, ela é distribuída diretamente ao tribunal. Então, quando o juiz julga, quando o TRT julga uma ação de dissídio coletivo, embora ele produza um acórdão, como é que a gente chama isso? Vou pegar aqui, fazer um link aqui, ó. A gente chama isso de sentença normativa.
é ela que, junto com o acordo coletivo e a convenção coletiva, se executa. Só que essa sentença normativa, ou dessa sentença normativa, que é um nome chique para esse acórdão aqui, eu posso recorrer. Para onde que eu recorro? Gente, sempre para cima, tá? Sempre para cima. Tá, prof? Ah, eu já sei, tá até desenhado ali, recurso de revista. Não, não, não. Como essa ação nasceu aqui, ó, se for o caso, eu vou ter recurso ordinário. Recurso ordinário do TRT para o TST, sim, porque esse vai ser o primeiro recurso que eu vou poder opor dessa decisão, que é a sentença normativa. Então, ele chega aqui para uma turma, uma das turmas do TST, e se for o caso, eu posso opor o recurso de revista dentro do próprio TST, mas aí para a sessão de dissídios coletivos, se for o caso de ação de dissídio coletivos, ou para a SDI 2, se for o caso de mandado de segurança. Então, vê bem, não é porque essa ação nasceu no TRT que não vai caber recurso ordinário e recurso de revista, mas elas têm um caminho diferente. A ação nasceu aqui, eu levo para o TST de recurso ordinário, para a turma, e se eu ainda assim não gostar, eu faço um recurso de revista para a sessão de dissídio coletivo, se for ação de dissídio coletivo, ou então para a sessão de dissídios individuais 2, que é a que trata com mandados de segurança. Tá? Então, só tem que cuidar, e essa foi uma questão que o pessoal errou muito no último exame, e como errou muito, pode aparecer de novo, né? Essa historinha aqui, olha só. Não, mas se está indo do TRT para o TST, tem que ser recurso de revista. Não, gente. Se ainda não teve o ordinário, como é que vai ter o recurso de revista? Essa é a questão. Entende que recurso não tem como atalhar. Se eu não tenho a informação de que a parte já interpôs recurso ordinário, eu não posso pensar em recurso de revista, como eu não posso pensar em extraordinário. Então, esse caminho a gente não pula, nem avança direto, e nem anda para trás. A única chance de eu voltar e ter a possibilidade de refazer um ato processual é se for declarada a nulidade. Se não foi declarada a nulidade, nem pensa nisso, que não é a resposta. A resposta é caminhar para frente. Nesse quadro aí, e aí eu vou deixar para fixar bem a tela, está o percurso recursal. Eu te dei uma dica para tu ler a partir do artigo 843 e seguintes, que relativamente ao caminho, né, da ordem da audiência, e eu vou te dar uma outra dica também. Lê a partir do 893, que é o capítulo dos recursos, e a partir dele, vê se isso faz sentido para ti. Aí eu vou colocar um último aqui. Pô, mas prof, tu disse que era tudo aí. Não, mas só porque, né, já caiu também em prova, e aí a gente não vai deixar de colocar. Fiz o recurso ordinário, fiz o recurso de revista e não gostei, né? Lembra, o teu recurso de revista, ó, ele também é distribuído a uma das turmas. E pode ser que o teu problema seja em relação à decisão de outra turma ou à decisão da própria sessão de dissídios individuais. Então, não esquece que aqui dentro do TST existe um recurso que se chama embargos, que não é o de declaração. Esses embargos aqui no TST, eles têm uma finalidade, que é o qual? Uniformizar a jurisprudência dentro do próprio TST. Se o recurso de revista, ao buscar a aplicação do direito, tem a ideia de uniformizar o entendimento entre os diversos TRTs, ou entre o TRT com as sessões de dissídios individuais, ou mesmo com súmula vinculante do STF, aqui a ideia é uniformizar a casa. Então, tu pega ali aquele artigo 893 e lê todo o capítulo mesmo.
e faz isso aqui entender. Pega esse esquema e coloca os artigos do lado, vai entendendo como é que isso se aplica. O mais importante é tu entender. Eu não posso, por exemplo, sair do recurso ordinário e cair direto para embargos. Ô, mas tu falou de embargos de declaração. Calma, embargos de declaração não tem nada a ver com esses embargos. Isso aqui só acontece lá em cima do TST. É outro caminho, tá? Então, esse aqui é o caminho do crime. Fechou. Em algum momento, seja aqui porque eu não recorri, seja aqui porque eu não prossegui, aqui ou para os embargos, em algum momento vai haver, então, o tal do trânsito em julgado. Do trânsito em julgado, o que eu te falei? Volta à origem. Aí sim, aí parece banco imobiliário. Volte para casa 1 e vamos tudo de novo. Então, eu vou apagar o que está ali do lado para te mostrar como é que sai o caminho para quando a gente volta para a origem, tá? Que no caso seria lá para a vara. Estou lá na vara do trabalho. Houve o trânsito em julgado. Até vamos botar essa flecha aqui bem grande, ó, para a gente entender que após o trânsito em julgado, ali não é TJ, tá, povo? É trânsito em julgado. Esse processo voltou e tramitará na vara do trabalho. Fechou. Na vara do trabalho, ele vai iniciar com, eu vou abrir aqui assim, ó, com a liquidação de sentença, depois com a homologação do cálculo, a notificação e cuida para pagamento em 48 horas, e ele segue com a garantia do juízo. Com qual finalidade? A garantia do juízo, eu vou colocar aqui dentro, ó, vai permitir que sejam opostos os embargos à execução, ou chamados embargos do devedor. Tá? Garantido o juízo, há a possibilidade dos embargos. Os embargos, eles vão gerar, eu vou abrir aqui um pouquinho mais, isso aqui vai ficar mais fácil. Os embargos vão gerar, a apresentação deles vai gerar necessidade que dentro da própria vara, o juiz decida, sentencie, se ele aceita ou não. Dessa sentença é que eu vou poder recorrer ao TRT através de um recurso que se chama agravo de petição. Qual é o recurso da execução? Agravo de petição. Se eu estou na execução, falou de liquidação de sentença, não pode ser RO. Tem que ser agravo de petição, onde eu vou delimitar valores e matéria, tá? Se eventualmente eu ainda sair com uma decisão aqui ruim, porque há violação à Constituição Federal, eu posso entrar com recurso de revista ao TST. Mas cuida, é só violação à Constituição Federal. Se a violação for à CLT, não tem recurso de revista. Então, o que acontece? Este caminho aqui é percorrido por agravo de petição. Prof, qual o tempo? 8 dias. Qual o tempo aqui? 8 dias também. Tá? Detalhe, é possível também que o meu agravo de petição não seja recebido. O que eu tenho para fazer? Agravo de instrumento. O mesmo que tu usou ali, apenas que aqui ele é para fazer andar a execução. Outra coisa importante, no mesmo prazo dos embargos à execução, haverá o prazo para que o reclamante faça a impugnação do quê? Dessa homologação de cálculo, porque podem estar reclamada e reclamante descontentes com o valor homologado. A sentença decidirá ambos expedientes, embargo de execução e impugnação. Portanto,
Também pode ser o reclamante que queira fazer o agravo de petição porque não gostou da decisão, como pode ser a reclamada. Ou ambos, tá? Vamos para cá. O que não tem nesse quadro? Gente, cuida uma coisa, existe a possibilidade de recurso adesivo na Justiça do Trabalho. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses para explicar o que é o recurso adesivo. O recurso adesivo, a gente costuma chamar ele do já que, né? Já que eu tenho que apresentar contrarrazões, eu apresento o recurso adesivo. Então, vamos voltar lá para o início da história, que eu não quis apresentar isso para não ficar muito confuso. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui que dessa sentença aqui, ó, havia, sei lá, 4, 5 pedidos. Eu havia ganhado 2, que eram os mais representativos em termos de condenação. A empresa tinha perdido 3. E aí, ou porque perco o prazo, ou porque decido não recorrer, o que acaba acontecendo? Eu não apresento recurso. Vamos entender o seguinte. Se a sentença foi de parcial procedência, reclamante e reclamada poderiam ter apresentado o prazo aqui. A única necessidade que eu tenho de pressuposto para recorrer é o quê? Ter sido sucumbente. Posso ter perdido 3 ou ter ganhado 2 e eu tenho recurso para os 2. Então, o que aconteceria nesse caso? O reclamante não vai recorrer do que ganhou, mas a reclamada recorreria aqui do que perdeu. Melhor dizendo, a reclamada recorreria do que o reclamante ganhou e o reclamante recorreria daquilo que não ganhou. Mas não fez. Deu os 8 dias, ele não fez. Ok. Aí, do recurso ordinário, lá pelo artigo 900, está dito o quê? Será a parte contrária intimada para quê? Contrarrazoar. Nesse prazo das contrarrazões, a parte pode fazer o quê? 2 peças. Ela vai protocolar 2 peças dentro desses 8 dias. As contrarrazões ao recurso principal e o seu recurso ordinário adesivo. Tá? Por quê? Porque ele vai tentar melhorar a sua condenação. Ele vai tentar ganhar aquilo que o juiz não deu. Tá, mas e se, sei lá, não aconteceu o recurso ordinário o reclamante não entrou, a reclamada também não entrou? Bom, aí transita em julgado. Senão, o tribunal vai revisar o quê? O recurso ordinário e o recurso ordinário adesivo. Cabe recurso adesivo na Justiça do Trabalho do RO, do recurso de revista, dos embargos, do agravo de petição e lá daquele recurso de revista da execução. Ou seja, é tentar melhorar aquela parte que eu talvez inicialmente não ia recorrer. Então, o que eu tenho que entender? Mas, prof, como é que eu vou saber que é um recurso adesivo a resposta? Agora tu piorou a minha vida. Não, olha só. O que tu, no teu desenho, tu vai entender o seguinte. Houve a sentença, uma das partes interpôs recurso ordinário, e aí abriu-se o prazo para que tu contrarrazoasse esse recurso ordinário, e aí a pergunta é, qual medida nesse prazo você interporia para melhorar, né, a condição da parte, ou buscar aquilo que não lhe foi concedido? A resposta vai ser recurso adesivo, tá? Porque as contrarrazões vai ser só a resposta ao recurso interposto para outra parte, e o adesivo vai ser essa parte grande, vamos dizer assim, vai ser essa grande, vamos dizer assim, essa grande tentativa de melhorar aquilo que ele não ganhou, tá? Então, a primeira coisa para resolver essas questões é olhar para esses 2 mundos e olhar para eles de forma bem tranquila. Eu deixei aberto ali e eu vou te mostrar uma outra coisa importante. Eu acabei apagando aqui, mas eu vou te lembrar de uma coisa bem importante. O preparo na Justiça do Trabalho, ele tem peculiaridades. No cível, o preparo é pagamento de custas, quem tem assistência judiciária gratuita não paga. Fechou. Eventualmente, eles também perguntam, na parte recursal, sobre preparo, né, sobre custas. Então, eu já vou pedir para tu ler o seguinte, o preparo na Justiça do Trabalho, ele equivale sim a custas, mas ele também equivale a depósito recursal,
no caso de eu ser da parte reclamada. Mal dizendo, né, é o equivalente a uma caução. Tanto é que ele é o início da execução, acaso os recursos não sejam providos. Para a reclamada, além das custas, temos o depósito recursal. Então, eu vou te convidar aqui dentro da CLT a tu ler esse artigo aqui, ó, 899, tá? Aqui está a explicação de como acontece o depósito recursal. E a gente tem também um outro capítulo específico dentro da CLT que eu vou te pedir para tu ler, que são as custas, tá? Que estão no 789. Então, para custas, tu vai ler o 789 e para depósito recursal, tu vais ler o 899. Eles adoram perguntar isso. Circunstâncias, situações especiais envolvendo custas e emolumentos. E ainda, lembrar com relação à questão da justiça gratuita, para não perder a oportunidade, justiça gratuita isenta, né, o pagamento de honorários periciais, isenta o pagamento de honorários advocatícios, não desconta nessa execução, né, nessa ação nem em outra execução, mas se houver custas pelo arquivamento, que aconteceria lá naquela primeira audiência, eu preciso, mesmo com justiça gratuita, pagar as custas para poder fazer nova ação, tá? Então, esses temas aqui, todos eles estão relacionados. Eu vou voltar lá para o nosso quadro e te colocar o seguinte, tá? Eu vou fazer um resuminho, bem simplinho, de tudo isso aqui que eu botei, mas de outro jeito. Aqui está em esquema. Então, eu vou apagar tudo, eu vou te pedir um minutinho e eu vou colocar isso da seguinte forma. Olha só. Se eu fosse dizer o que eu coloquei aqui em uma frase, tentando trabalhar com recursos, eu te diria o seguinte. Vou apagar tudo para deixar esse quadro bem limpo. Para que tu consiga fazer uma memorização mínima aí. Olha lá. Vamos lá. Eu diria para ti assim. Começando daqui de cima. Mandado de segurança é o recurso no processo de conhecimento. Por quê? Porque eu não tenho nada previsto. RO, e cuida o que eu estou fazendo aqui. Igual a apelação, mas pelo amor de Deus, é para entender o sentido disso aqui, só que aqui com prazo de 8 dias. RR, para que serve? Para uniforme. Eu vou botar até assim, ó. Cuida lá. Igual ao recurso especial, e ele tem o prazo de 8 dias. O sentido dele é o quê? Uniformizar a jurisprudência entre os TRTs com a exceção de dissídios individuais, com as súmulas do TST e com súmula vinculante do STF. Esse aqui serve para reexame de fatos, provas e direito. Esse aqui, reexame de direito. Prof, mas tem ainda um outro que tu falou lá no TST. Tem os embargos. Para que ele serve? Uniformizar a jurisprudência no TST. Tá? Qual é o prazo, prof? 8 dias. E esse aqui que eu não falei, o que tu conhece, 120 dias.
Tá, prof, mas não tinham outros embargos lá? Os embargos de declaração, eles são para sanar nulidades da decisão. Qual é o prazo? 5 dias. Tá? É para isso que ele serve. E o que tem mais? Ah, tá. Eu aprendi também hoje que existe agravo de instrumento na justiça do trabalho. Fechou? Para que ele serve? Destrancar recurso. Fechou? Tá, mas não tinha um negócio que eu também posso usar os embargos de declaração com relação aos pressupostos? Tem. A gente coloca aqui mais a função dele, da questão dos pressupostos extrínsecos do recurso. Lembrando que os embargos são dirigidos ao próprio juiz e o agravo de instrumento é para o tribunal para o qual a gente quer que o recurso suba. Ah, tá. Tá, mas agora tu falou de um outro agravo. Tem o agravo de petição, que é o recurso da execução. Só que o agravo de petição, ele só existe após sentença que tenha julgado o quê? Embargos à execução, impugnação da sentença de liquidação, embargos de terceiro, ou algo que eu ainda não coloquei, mas já vamos colocar aqui, a questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está previsto na tua CLT, lê, e o mais interessante é que mesmo sendo na execução, o incidente não precisa estar garantida a execução, porque é justamente o sócio não querendo entrar. Os outros aqui, exige-se já esteja garantido o juízo. E aqui, Vamos lá. Mandado de segurança aí, ORR, embargos no TST. Então, vamos botar aqui embargos no TST. Embargos de declaração, agravo de instrumento, agravo de petição. Vamos lembrar que na Justiça do Trabalho também cabe o recurso adesivo, que vai ser apresentado junto com as contrarrazões ao recurso, tá? E ainda a possibilidade do recurso extraordinário, esse, pelas regras, né, do artigo 102 da Constituição Federal, aquilo que tu aprendeu possível vale aqui. Lembrando só que o recurso adesivo, ele é realmente apresentado junto com as contrarrazões, ele é então de 8 dias e a finalidade dele é o quê? Vou botar assim, melhorar a condenação, ou se for o caso do reclamante, ou então diminuir, se for o caso da reclamada. Tá? É para tentar melhorar a situação da parte que está fazendo. Isso aqui é, salvo melhor juízo, os recursos que cabem dentro da Justiça do Trabalho. Se tu conseguir entender essa técnica aqui, tu vai entender a ideia do recurso. Só vou somar aqui, ó, o agravo de petição e vou fazer um asterisco aqui com o recurso de revista para dizer que na execução ele só cabe por violação, ou seja, por violar diretamente a Constituição Federal, tá? Então, na execução, qual é a resposta mais comum que você detectou, que é uma questão que envolve recurso na execução, agravo de petição. Só vai pensar em recurso de revista se tu já tiver notícia que foi interposto agravo de petição.
e ainda que violou a Constituição Federal. Eu tentei te passar assim, ó, um supra-sumo bem resumido. A minha ideia é que tu pegue essa aula e vá acompanhando as leituras que eu te pedi, tá? E eu vou te garantir, daqui sai questão. Boa sorte!